Se você é investidor, gosta de entender bem o que você está fazendo, de correr riscos controlados para poder ter um retorno maior, especialmente quando você investe em ações brasileiras aqui no Brasil, que a gente sabe que é uma bolsa que já há muitos anos está muito barata, quando a gente vê de fato várias empresas muito boas que estão tendo um preço ali na tela muito baixo, mas muitas vezes sente que pode estar num jogo de cartas marcadas, que está ali correndo risco junto com a empresa, mas quando chega a hora de colher os frutos, você pode ser simplesmente tirado da mesa. Esse é um dos maiores riscos, muito pouco comentados aqui no Brasil, para os acionistas minoritários, para você que compra ações na Bolsa de Valores, e a gente vai falar sobre esse ponto aqui que muito pouca gente leva em consideração na hora de investir, mas deveria ser muito melhor pensado por todos os investidores. Então, fique conosco aqui até no final para entender bem o que é que está acontecendo e a injustiça que vem acontecendo na Bolsa brasileira. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro, sócio aqui da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora 100% independente de ativos, onde a gente entende muito bem, primeiro, quem é você, aonde você quer chegar, qual é o seu planejamento financeiro para depois construir uma carteira de investimentos realmente perfeita para garantir o seu futuro e garantir a sua tranquilidade financeira, principalmente de forma 100% isenta, sem nenhum conflito de interesse. E hoje a gente vai falar de um conflito de interesse que muito pouca gente conhece, que existe e vem se tornando cada vez mais frequente na Bolsa de Valores brasileira, que você que é acionista, que compra ações na Bolsa, deveria estar pensando bem na hora de montar a sua carteira de investimentos. O que vem acontecendo é o fechamento de capital de muitas empresas. Inclusive, quando a gente olha para a nossa bolsa, a gente já está há alguns anos sem nenhum IPO, que é quando as coisas estão indo bem, os grandes empresários fazem o lançamento das ações na bolsa para poder captar recursos, tanto para si quanto para o crescimento da empresa. Só que muitas dessas empresas, depois de anos do IPO, estão valendo muito menos do que aquilo que foi pago por elas no IPO. Exatamente, nossa bolsa está muito barata. E, de fato, isso com certeza ainda é validado pelo que está acontecendo, que é essas empresas fechando o capital. E diferente de outros mercados maiores, como por exemplo o mercado americano, onde você vê que o capital das empresas é extremamente pulverizado, né? Quando você vê grandes empresas americanas, muitas delas você não vai ter um dono, não vai ter uma família controladora, vai ter um ou outro sócio talvez maior, mas a maioria deles vai ter um percentual muito pequeno quando a gente olha para o todo, ou seja, são de fato corporations ali que nunca vão fechar capital, que tem centenas, milhares, milhões de donos diferentes. Aqui no Brasil, a maioria das empresas ainda é uma empresa familiar. Embora ela tenha negociações de ações na bolsa, às vezes você tem uma família, um dono que tem ali 30, 40, 50, 60% do capital daquela empresa. E aí, se ele fez o IPO dela há pouco tempo e vê a empresa dele, que ele sabe que vale, sabe que é operacional, sabe que está indo bem, negociando a metade daquele valor, a um quarto daquele valor, ele vai lá e resolve fechar o capital da empresa. Ou seja, você que comprou lá no IPO, que estava segurando aquela ação, que está correndo risco junto com ele na hora que as coisas estão indo mal, na hora que as coisas começarem a ficar bem, ele pode ir lá e te tirar da mesa e ficar com os lucros todos para ele. Isso é um problema muito sério que quebra a ideia de se tomar risco na hora de se investir. Isso é importante para entender de fato qual é a filosofia correta na hora de investir. Faz sentido, sim, sempre a gente ter uma parcela da nossa carteira em que a gente está tomando algum nível de risco, mas apenas se eu tenho ali um potencial de ganho em contrapartida. Não adianta eu comprar uma ação, segurar ela para o longo prazo, né, ser ali um holder, correndo um risco junto com a empresa quando ela está indo mal, se eu não tenho a possibilidade ali de ganhar junto com ela porque alguém vem e me tira do jogo na hora que as coisas começam a ter uma perspectiva
positiva. Isso quebra completamente o cálculo que eu tenho que fazer na hora de correr esses riscos. Esse cenário fica ainda mais injusto quando a gente leva em consideração que o acionista minoritário tem muito menos informação do que o acionista majoritário, que sabe ali os contratos que a empresa está para fechar, o que pode acontecer, ele tem uma visão muito mais clara do valor daquela empresa e dificilmente ele vai fechar o capital gastando dinheiro do bolso dele para recomprar aquelas ações se a empresa estiver falindo. Mas se ele tem boas perspectivas pela frente, se a empresa vai crescer, ele vai lá e aceita gastar o dinheiro dele, pagar até um pouco mais do que está valendo a ação ali no mercado para fechar esse capital e depois ficar com os lucros todos para ele e às vezes até fazer um outro IPO daqui a alguns anos. Enquanto isso, o acionista minoritário não tem nem a opção de barrar isso, né? Porque o direito dele de voto é normalmente muito pequeno e dificilmente ele consegue se organizar também com outros para conseguir barrar esse tipo de coisa. E aí a gente vê esse tanto de empresas que vem fechando capital no Brasil nos últimos anos. Mas existe algumas luzes no fim do túnel, né? A gente tem, por exemplo, um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, né? O projeto 2925, que vai permitir que os acionistas minoritários possam processar os majoritários ali em caso de ter esse tipo de ação e serem lesados, né? Você ter uma performance muito boa daquele ativo no futuro, muitas vezes ali caracterizando talvez uma informação privilegiada ou não ter ali um preço justo na hora que aconteceu esse fechamento. Para terem uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, um acionista minoritário pode, de fato, não concordar com a avaliação daquela empresa e pedir uma avaliação nova caso eles peçam ali um fechamento de capital, mesmo que ele não tenha grandes poderes, mesmo que ele não tenha uma participação muito grande na empresa, para poder garantir que aquele negócio não está sendo fechado num valor muito menor do que ele vale, não só porque ele está sendo negociado abaixo na bolsa hoje, não quer dizer que ele não vale muito mais do que isso. Apenas a ameaça disso acontecer, muitas vezes é o suficiente para grandes empresários, para os grandes controladores desistirem de fazer esse tipo de manobra. E aqui a gente não está falando que as pessoas que fazem isso, que os grandes empresários são desonestos. É natural que eles façam isso à medida que é permitido e as empresas deles estão muito baratas. Talvez você mesmo fizesse isso se você fosse, como eles, um grande empresário. Imagina você ali todo dia vendo sua empresa sendo negociada na bolsa por metade do valor do que ela vale. Mas isso também é uma das causas das empresas valerem tão pouco na nossa bolsa, a insegurança jurídica de quem vai lá comprar essas ações e acaba correndo um risco que pode não ser recompensado no futuro. Veja ali grandes empresas que fecharam capital nos últimos anos, que todo mundo mantinha a posição porque sabia, pô, isso aqui está metade do preço do que deveria, só que aí veio ali um grande empresário e comprou de fato ela por metade do preço e todo aquele tempo que você ficou correndo risco esperando a alta nunca vai ser recompensado. Então, basicamente aqui é um pequeno desabafo sobre algo que acontece no mercado financeiro brasileiro, que se for corrigido em algum momento, com novas leis, com uma nova estrutura, pode trazer muito mais segurança para os investidores, mas que você investindo bem também consegue facilmente se proteger. Se você sabe escolher as ações corretas, aquelas que não estão nesse risco, que têm um capital mais pulverizado, que têm uma estrutura societária mais justa, melhores acordos, você consegue garantir que vai se proteger de tudo isso. Tudo faz parte da análise ali na hora de investir. Claro que são muitos detalhes que muita gente não pensa, mas deveria pensar. E se você quer ter, de fato, uma carteira eficiente, algo que, tanto nessa parte das ações, quanto também em todo o resto dentro da sua vida financeira, não deixe de conhecer o trabalho da Rio Claro Investimentos. Aqui embaixo a gente vai deixar um link para você ter uma hora com um dos nossos consultores financeiros, sem
nenhum custo, né? É uma reunião muito tranquila em que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre os seus investimentos, verificar se você está no caminho certo, falar sobre o seu planejamento financeiro e ver se as coisas estão se encaixando. E, claro, conhecer um pouco do nosso trabalho de forma 100% isenta, como que a gente garante ali que nossos clientes estejam sempre tranquilos e tomando as decisões certas na sua vida financeira.